Boa noite, gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho das escusas absolutórias? O que são escusas absolutórias? Ainda que o agente pratique o fato prescrito como crime no Código Penal, ele vai ser isento de pena. Onde é que tá isso? Lá no artigo 181, 182 e 183 do Código Penal. Então, tá lá no título crimes contra o patrimônio. Aqueles que tem lá, tem o furto, tem o roubo, tem a extorsão, tem a usurpação, tem o dano, tem a apropriação, a receptação, o estelionato. Esses crimes contra o patrimônio. Se são praticados entre cônjuges na constância do casamento, é isento de pena. E vejam bem, aí um belíssimo exemplo para quem diz que não existe analogia no direito penal. Existe sim analogia em bonam partem, porque o código diz cônjuges na constância do casamento. E o companheiro e a companheira, vale? Sim, pacificado, julgado STF, beleza. Então, entre companheiros ou cônjuges, no caso, e entre ascendentes ou descendentes. Então, se a mãe tira um dinheirinho da carteira do filho, porque no momento ela não tem um trocado, se o neto pega a carteira, pega dinheiro, pega emprestado da avó e não devolve, vamos ver depois sobre essa avó aí. Bom, então, é isento de pena, tá lá no artigo 181. Aí ele vem o 182 e diz o seguinte, olha, não é isento de pena, mas o delito se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. Não é incondicionada como seria o crime, é condicionada à representação. Se for praticada entre irmãos ou o agente for tio ou sobrinho da vítima com quem ele coabita. Então, a vítima, seja irmão, seja tio ou sobrinho com quem o agente coabita, precisa fazer a representação para daí então o Ministério Público fazer a denúncia, certo? Cuidado que o irmão tá lá só irmão. A necessidade de coabitação é do tio ou sobrinho. Questãozinha já de prova, hein? Certo. Aí eu vou dizer o seguinte pra vocês. Ah, mas o dano, o artigo 163, é ação penal privada, Ju. E aí, como é que fica? Não, se é ação penal privada, continua ação penal privada, né, gente? Ele não modifica, porque essas escusas absolutórias, elas vieram pra melhorar pro réu, então não poderia piorar pra ele, entenderam? E lá vem o artigo 183 e diz o seguinte... Lembram o que eu falei pra vocês no artigo 181 e 182? Não se aplica. Como assim não se aplica? Não se aplica quando? Quando não se aplica? Quando for crime de roubo ou extorsão ou outro que envolver violência ou grave ameaça à pessoa. O terceiro que participa do crime, como coautor, enfim, e ele não tem nada a ver com a vítima, não é tio nem sobrinho, não é irmão, não é cônjuge separado ou cônjuge casado. Aliás, acho que eu não falei do cônjuge separado. O código fala de cônjuge desquitado, no artigo 182. É o cônjuge separado, irmão e tio ou sobrinho com quem coabita. Aí, é isento de pena? Não. A ação muda de ação pública incondicionada para ação pública condicionada à representação. Beleza? Então, artigo 183. Quando é que a gente não aplica as outras duas? Quando extorsão ou roubo ou outro crime que envolva violência ou grave ameaça. Ainda pro terceiro, que não tem nada a ver com a vítima. E ainda quando a vítima tiver mais de 60 anos. Então, por isso que eu falei aquela hora lá da isenção do artigo 181, que é com ascendentes ou descendentes. Eu falei, quando o neto pega da carteira da avó, cuidado com esse exemplo, porque se a avó tiver mais de 60 anos, a maioria das vós tem mais de 60 anos, né? A não ser que seja uma avó super enxuta e um neto, enfim. Pode acontecer. Se a avó, então, tiver menos de 60 anos, aplica a escusa absolutória. Se tiver mais de 60 anos, não aplica a escusa absolutória. Certo, gente? Facinho. Mega cai em prova isso. Vamos estudar, vamos ler bem. Belezinha? Beijo, até a próxima.